Olá, convido você novamente a estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Que pontos podemos apresentar como destaque na leitura desse capítulo? Primeiro é que no sétimo ano era o ano do perdão, de remissão das dívidas. Então todo aquele israelita que tivesse uma dívida contra o seu compatriota, essa dívida deveria ser perdoada nesse sétimo ano. Então, os israelitas, eles poderiam buscar essa, entre aspas, igualdade social, para que não houvesse pobres entre eles. Está aí no verso 4, esse era o objetivo de Deus, que todos fossem abençoados e que os próprios israelitas abençoassem os seus irmãos, emprestassem eles, mas sem essa obrigatoriedade da pessoa devolver. Se ela pudesse pagar, ok, senão a dívida seria perdoada ali no sétimo ano. Isso pode às vezes soar um pouco injusto e talvez favorecendo aqueles espertinhos que, eu vou pedir porque senão a dívida caduca depois de 7 anos. Mas não devemos olhar para essa lei com os nossos olhos atuais, os olhos muitas vezes que estamos acostumados com essas práticas. Não. Devemos entender isso como uma providência divina para que o povo cuidasse uns dos outros e não para que um fosse mais esperto que o outro. Inclusive, no segundo ponto de destaque, vemos que Deus, a partir do verso 7, ele pede para que as pessoas não fossem sovinas ao olhar para o seu irmão mais pobre e não querer, às vezes, emprestar para ele o que ele necessita porque estava próximo o sétimo ano. Imagine a pessoa ali no final do sexto ano pedindo algo emprestado e o seu irmão vendo, poxa, logo vai virar o ano e essa dívida vai caducar. Não é justo isso. Mas Deus estava garantindo uma bênção para aqueles que olhassem com bondade ao seu irmão e não negassem a seu compatriota o que lhe era necessário para viver. Isso seria considerado como um pecado aos olhos de Deus, porque Deus cuidava dos pobres, Deus tinha interesse pelos pobres. E embora foi dito no verso 4 que Deus desejava que não houvesse pobres no meio do povo, agora Deus diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Não porque Deus queira, mas porque infelizmente estamos num mundo imperfeito. Então aqui a pobreza pode haver, mas Deus dá sustento aos seus filhos para que eles possam também compartilhar com seus conservos. No terceiro e último ponto, nós vemos que a questão da escravidão. Os escravos hebreus, eles só poderiam servir por 6 anos. E no sétimo ano eles sairiam livres. Mas aí você pergunta, mas por que então Deus não acabou com a escravidão? Se você olhar aqui, eles serviam por 6 anos, mas no sétimo ano ele não podia simplesmente botar eles para fora. Não, ele tinha que pagar uma espécie de indenização pelo tempo que ele havia servido a ele. Então, não era uma escravidão do jeito que nós hoje enxergamos a escravidão, que é a escravidão opressora. Não, simplesmente a pessoa servia o seu irmão, mas sem essa ideia de opressão. Ela servia, tanto que muitas vezes é dito aqui que ele podia desejar continuar servindo o seu senhor. Que escravo, na nossa concepção moderna, ia desejar isso? Então, Deus, embora não tenha mudado o status quo da sociedade, ele proveu meios para que isso não fosse opressivo. E, com o tempo, talvez não houvesse nem necessidade disso vir a acontecer. Então, assim, os seus
compatriotas deveriam usar de misericórdia com os seus irmãos e não parecer difícil aos seus olhos deixar o irmão ir no 7º ano, porque ele havia lhe servido por menos do que um trabalhador normal assalariado. E ele deveria ser benevolente com ele, dar o que ele desejasse na hora que ele fosse embora. Que cuidado de Deus com as pessoas! Um Deus maravilhoso!